tão perto e tão longe. Porque, vamos e convenhamos, a série não tá agradando todo mundo, mas mesmo aqueles a quem ela tá hão de convir comigo que tem algumas coisas que eles ficam sugerindo que, para quem minimamente conhece os eventos da história, do folclore do jogo ou da saga, se você não necessariamente estiver falando apenas dos games, vai me dizer que eles estão de repente aí sugerindo certas coisas que a gente sabe para onde eles estão indo, mas eles de fato na série não estão entregando. Então, de certa forma, o que eu estou falando é, e a menos que isso seja muito viagem da minha cabeça e que eu esteja atirando para um lado completamente errado, me pareceu que as viagens espirituais da Quan no episódio anterior estavam apontando para pistas de coisas que sugeriam ali a presença talvez do Gravemind, aquela mente coletiva por trás justamente do Flood, sendo que eles ainda não entraram nesse mérito. Então é como se eles estivessem sugerindo algo que a galera não consegue perceber, até porque não sabe nem do que eles estão falando, e nesse planeta aqui só o título do episódio já deixa uma tremenda expectativa, porque estaria falando a respeito de um local com tecnologia de uma das espécies mais antigas e mais importantes do confronto, ou seja, os Forerunners. Mas aí também eu já estou queimando a largada. Salve telanautas, bem-vindos de volta para mais um vídeo meu. Eu sou o Heitor Teixeira e a gente está aqui para falar sobre a segunda temporada de Halo, que chegou no seu 6º episódio, intitulado Onyx. Mas antes da gente falar sobre o que acontece nesse episódio aqui, eu acho importante a gente dar uma relembrada em algumas coisinhas que vieram antes. Então vamos recapitular como é que o Ackerson acabou indo fazer parte justamente do novo ONI, ou Office of Naval Intelligence. Lembrando que lá atrás, na primeira temporada, o John, que estava cada vez mais interessado em conhecer as coisas sobre o seu real passado, acabou fuçando aonde não devia e acabou arrancando aquele grânulo das costas, que eu chamo de Birubiru, que era justamente o que fazia com que ele fosse mais controlável, mais obediente. A partir do momento em que aquilo não está presente no sistema orgânico dele, ele começa a ficar todo saidinho, todo metido a um ser humano normal. Bom, não normal, porque o cara ainda é um brutamonte, que é basicamente uma máquina de combate, tipo um Capitão América que não foi feito com um soro, mas remendado meio que nem um Frankenstein. De qualquer forma, a partir desse momento, ele começa a tornar a vida dos seus superiores uma coisa bastante complicada. E uma vez que ele para de obedecer tudo que falam para ele fazer e também é tirada ali da cena a doutora Halsey, é óbvio que o comando da frota vai acabar colocando um outro alguém. Esse outro alguém acaba sendo o Ackerson, que justamente tem um histórico complicado por desgostar profundamente da Halsey e por consequência do projeto dos Spartans. Por quê? Porque a sua amada irmã Julia tinha sido também uma das raptadas, abduzidas para fazer parte desse programa, que é completamente brutal, e acabou morrendo no processo. Então é óbvio que ele não guarda essa galera no coração com muitos amores, inclusive pode entender a importância deles, mas não acha que eles sejam indispensáveis e que os seres humanos talvez passassem bem com outros métodos, já que criar apenas um Spartan que preste, como se fosse ali de fato um ícone da virilidade, ou no caso das fêmeas, como sendo super fêmeas amazonas para poder lutar na guerra, ele acredita que talvez você pudesse fazer investimentos menores com outras pessoas menos desumanas. Então agora ele tem inclusive alguém que concorda com ele na figura da Parangolski, já que ela depositava tantas fichas no John, mas que com ele não estando lá muito interessado em ser obediente, ser um bom menino e fazer o que lhe mandavam, buscar o gravetinho e trazer com o rabo abanando, ela também concorda que talvez seja mais interessante você espalhar seus ovos por diversas cestas, que assim se quebrar uma não quebra tudo junto. E é basicamente o que a gente acaba vendo na abertura desse episódio aqui, e vai acabar desencadeando uma série de outras coisas mais importantes
pro que vai vir depois. Curte esse assunto e curte o jeito como eu trato a respeito desse tipo de coisa aqui no canal? Seja você uma pessoa que já assiste há tempos ou alguém que está chegando agora, caindo de paraquedas, sejam todos muito bem-vindos. Vou pedir que deixem o like de vocês e considerem se inscrever para nunca perder os lançamentos. Os assuntos são aqui dos mais diversos e todos tratados assim, com muito carinho nerd, por parte desse aqui que vos fala. Então galera, se vocês querem não só consumir o conteúdo de forma passiva, mas querem ativamente estarem aqui com a gente na tela da programação, por exemplo, vocês podem participar do Momento dos Telanautas, onde vocês usam o Responda 2 pontos, do jeitinho que está nas regras, na descrição do vídeo. Você dá uma olhada lá e vai entender como é que você faz para participar. Então, por exemplo, se você quer comentar as coisas que acontecem nesse episódio, você quer colocar dúvidas, sugestões, você quer fazer críticas, você quer colocar seus devaneios, qualquer coisa referente ao episódio ou ao canal, ou a mim, esse é o momento e o jeito de fazer isso. Se você seguir as regras direitinho, a participação está garantida na semana seguinte, que é quando eu vou falar a respeito das coisas dessa semana aqui. Então sintam-se todos bem-vindos e convidados. A partir desse ponto aqui, galera, eu vou falar abertamente a respeito de tudo, dando uma recapitulada nos principais acontecimentos do episódio, mas isso serve apenas como uma desculpa para eu poder dar a minha humilde opinião a respeito de cada uma dessas coisas. Então a gente segue ali da forma mais cronologicamente correta que eu conseguir e a gente vai pontuando esses eventos e falando o que a gente pensa a respeito de cada uma dessas coisas. Combinado? Vambora! A ideia do episódio, depois das coisas que a gente vê como acabaram nos últimos dois, ou principalmente até no anterior ao anterior, a gente vai ver que a galera da frota também tem que estar fazendo alguma coisa, porque simplesmente aceitar a derrota não chega a ser exatamente a melhor coisa que eles podem fazer. Então a ideia é levar a briga até o Covenant. E como é que eles vão fazer isso? Fazendo com que a galerinha esteja em treinamento para ser uma versão mais ou menos mirim, uma versão mini da Shopee das armaduras dos Spartans, aonde é óbvio que quem está dentro não passou pelo programa de aumento, não é um super soldado e nem a armadura é assim tão cabulosa. Mas é aquilo que eu estava falando sobre colocar os ovos em diferentes cestas. É preferível você ter um soldado mais ou menos cabuloso do que só contar com um soldadinho reba, já que você não pode ter um cabulosão o tempo inteiro. E na cena onde a gente vê eles se aproximando pelo espaço ali para poder atacar a nave Covenant, foi uma cena que eu não tenho como não lembrar dos eventos que acontecem no livro/filme do Ender's Game, que se vocês ainda não viram, eu recomendo bastante. Futuramente posso até vir a fazer um review aí dessa história que é bastante legal e eu recomendo bastante mesmo. Então assim, tem algumas semelhanças ali na forma como eles fazem para se aproximar e tal, mas a gente vê que a galerinha vai acabar se perdendo no caminho, até por não falarem exatamente a mesma língua. Um quer provar mais que o outro, eles são meio espivitados e não conseguem se dar bem e acabam perecendo. Mas era só uma simulação, ainda bem, porque senão essa galera tinha ido pro inferno. E a gente vê que a Paris, ou Pérez, que é um nome latino, também agora pode ser considerada uma Esparta. Não uma espartona, mas uma espartinha. Porque ela tá ali no meio da galera, naquelas de eu preciso fazer alguma coisa para tirar esse ódio do peito, já que a família dela foi pro babau e ela pode sim fazer alguma coisa para mudar a situação dali. Então ela aparece entrando justamente numa coisa que eles não falaram com todas as letras até onde eu tenho anotado, mas até onde a minha leitura do que estava na tela foi capaz de perceber. Ela estava entrando ali como uma ODST, ou Orbital Drop Shock Trooper, ou seja, aqueles troopers que acabam chegando meio que sem nave, só com a roupinha mesmo, para tomar conta da situação, numa situação que lembra inclusive uma certa cena com o Khan e o Kirk lá no segundo filme de Star Trek dessa versão nova, desde 2009. No papo da Parangolski com o Eckerson, tem até uma espécie de subtexto ali, enquanto eles estão falando da possível sobrevivência, tanto da Halsey
quanto do Jon, e que provavelmente, inclusive, eles devem estar nesse planeta aí, onde eles estão. Eles estão falando lá a respeito do papo do chá, que foi criado na Terra há muito tempo atrás, que teve todo um processo para poder ser feito do jeito que era feito, gostosinho e tal, mas que aquele chá que ela está servindo ali foi criado num laboratório não muito longe deles. E aí ela lança a pergunta do: será que você consegue sentir o sabor por trás da história, ou a história por trás do sabor? Seria algo como se mais ou menos você estivesse julgando se você mudar completamente a forma de alcançar um determinado objetivo, estivesse rompendo com o propósito daquele algo existir em primeiro lugar. Mas existem outras tantas leituras que podem ser feitas ali, nem naquela pegada de personagem que não diz exatamente o que está pensando, para poder dar aquela enriquecida na parte filosófica do episódio, onde a sua interpretação é tão bem-vinda quanto a minha. Aí a gente passa então para a conversa da Kai com o Ackerson, onde a gente vê que ela também tá lá treinando na simulação, tentando se levar até o limite. Que ela tá com raiva, que do ponto de vista dela, o time, o Silver Team, tá morto. E ela se sente até meio culpada de não ter estado lá. Mas ela também tá com umas pulgas atrás da orelha, com umas coisas incomodando ela, que ela não sabe bem explicar, mas é quando ele começa a meio que fazer a cabeça dela para ela entender, ou na verdade ser convencida de que a presença dela pode ser essencial para moldar as novas gerações, para que elas trabalhem do jeito que tem que ser, ao contrário do que vinha acontecendo com essa galera que não estava ajudando muito. Mas ela não é boba, e eu gosto dela. Esse planeta Onyx, então, é um planeta muito especial, não apenas pelo fato de que tem a base da UNSC lá, mas também pelo fato de que ele é um planeta basicamente Forerunner, ou que tem a tecnologia Forerunner nele, apesar da gente ainda não ter entrado nesse mérito com todas as letras na série, que eu acho até que eles estão demorando um pouco. Já podiam ter dado mais dicas para a audiência do que está acontecendo e não colocar as coisas tão a conta-gotas. Parece que eles estão demorando muito para poder mostrar para a galera sobre o que é a real história de Halo no fim das contas. Como se a gente estivesse falando de uma coisa, de uma guerra tão antiga e a gente estivesse se pegando num pedaço tão pequenininho dela que representam os humanos do agora, apesar desse agora ser lá naquele futuro que é bem distante da gente aqui. Mas acreditem em mim, tem muito mais por trás dessa história. Essa é uma mitologia muito mais rica do que isso, que parece que eles estão com medo de colocar o pé na água porque eles acham que ela tá geladinha. E em relação a esse negócio de mergulhar na mitologia, a Kwan continua tendo as visões dela e dessa vez ela acaba literalmente chegando no fundo do poço. O Soren e a mulher dele estão aí com a intenção única e exclusiva de salvar o filho deles, o Kessler. Mas é claro que não vai ser tão simples assim, e o Jon acaba ajudando do jeito que pode, dando uma de exterminador. Lembra do exterminador? No Exterminador do Futuro 2? Onde ele faz o possível para seguir as ordens do outro Jon, dessa vez o Connor, de não matar ninguém. Não dá pra prometer que todo mundo chegou bem em casa. Pelo menos uns band-aid a galera vai precisar. Mas acho que todo mundo saiu vivo. Aí a gente tem uma cena ali entre o árbitro e a Makee. A gente vê que tem outros Sanhelis dentro da nave, inclusive um sacerdote, que já começaram a se ligar que a parada tá indo meio esquisita. Não tá indo do jeito que costuma ser. A informação costuma rolar bem entre eles ali e parece que está sendo feita de um jeito que deixa eles meio cabreiro, meio com aquela coisa de não saber o que está acontecendo, o que para eles é extremamente desconfortável. O problema todo é que o tal do árbitro foi convencido pela Makee de que a galera dos profetas tá errada e tá fazendo eles de otário. O problema é, e essa frase me pega há bastante tempo, porque eu vejo ela como muito verdadeira, é muito mais fácil enganar alguém do que provar para essa pessoa e convencê-la que ela foi enganada. Então convencer os próprios compatriotas e até outros irmãos de fé ali no meio não está sendo muito fácil, ele não vai nem tentar. É melhor que essa galera por enquanto não saiba o que está acontecendo. Aí a gente mais uma vez vê o time da Pérez numa simulação, tentando mais uma vez
conseguir alcançar o objetivo proposto no treinamento. O problema todo é, apesar dela ser destacada e se mostrar assim como uma pessoa que tem um tremendo tino para liderança, ela nota que eles conseguem vencer a situação depois que ela meio que rompe com algumas coisas que estavam impedindo eles de agirem bem em conjunto e o time consegue alcançar a vitória. Ela percebe que na verdade a vitória foi fácil demais. E mesmo que já tivesse sido comentado que algumas coisas e parâmetros desses treinamentos virtuais, que dessa vez é muito mais numa espécie de imersão neurológica do que necessariamente dentro de uma sala que se parece um holodeck, faz com que ela saiba que, mesmo podendo variar a diferença da dificuldade, ela não ficou convencida. E quem está fazendo o treinamento ali, tomando conta da galera, é a Kai, que tenta falar para ela aceitar essa vitória. Mas sabe que a própria Kai não está 100% convencida de que o que aconteceu ali estava correto e nos conformes? O que seria isso então? Um tipo de elevação artificial da moral dessa galera? Porque veja, eu entenderia fácil se fosse o caso. O problema é, será que isso não está acontecendo justamente às custas do preparar essa galera psicologicamente para o que vai vir de pior daqui para frente? E aí a gente acaba vendo o Master Chief sendo preso por aquela capitã que liderou a equipe que prendeu o Silver Team lá atrás, quando eles ainda estavam em Reach. E aí a gente vê que eles trocam umas farpas e tal, não tá muito satisfeito com ela, apesar de, eu creio, ele entender que ela tá fazendo o que lhe é mandado da melhor forma possível e que do ponto de vista dela, realmente se fosse com ele, talvez ele tivesse achando que a pessoa a quem ele está indo buscar fosse errada também. Então ele fala as coisas porque ele sabe que ele está certo, mas por outro lado ele também sabe que ele tem que ter algum respeito ali e tal. O lance todo é, mesmo estando em minoria, em uma tremenda desvantagem, o maluco tá exatamente aonde queria. E aí é óbvio, ele vira o jogo e quebra todo mundo ali com uma certa facilidade. Porque a gente não tá falando de um qualquer, a gente tá falando do Master Chief. Só que é claro, o FDP do Eckerson já estava contando com algo assim. E o que ele faz, já que ele está monitorando pela câmera, é óbvio, ele manda a Kai, a quem ele já se deu ao trabalho de dar aquela convencida básica para ir buscar o John. Com os argumentos do cara, é óbvio que ela fica balançada, mas como ela não é uma pateta, ela não aceita tudo assim, tão de bate pronto não. Quando o assunto é a Maki trocando ideia com a Cortana, e como a gente já tinha visto antes, a Maki sabe que o tempo dela está se esgotando, ela precisa arranjar um jeito de chegar nas informações a respeito do Halo, e agora ela que é a abençoada, mas já não tão abençoada assim, uma vez que quando ela toca na tal pedra angular, ela não está recebendo as mesmas imagens e visões e se projetando como ela fazia antes. Ela sabe que ela vai precisar da ajuda do John, e para isso ela precisa da ajuda da Cortana. O problema é, tremenda mancada você entregar a chave do ouro na mão do bandido, no caso do inimigo, que ela não deveria ver como inimigo, talvez como um aliado temporário. O que acaba sendo absolutamente irônico, porque ao tentar chegar no John para conseguir ajuda, é justamente o que vai causar provavelmente mais pra frente algum entrave maior na vida dele, já que ele tá sendo acusado de estar macumunado com ela. A Quan, que chegou lá no fundo do poço, que meio que tem os túneis das cavernas, encontra a Halsey, que inclusive já conhece o lugar todo. Ela basicamente diz que já chegou meio que a morar por aí. Porque basicamente esse seria o começo da pesquisa dela. Dá pra entender o porquê que ela estava tentando conseguir as coisas que ela estava buscando desde o começo, como se ela soubesse de um algo maior. Ainda não tá claro se a personagem já tem mais informações a respeito dos Forerunners, ou se de repente ela ainda está em tempo de descobrir sobre essas coisas. Mas de qualquer forma, agora a gente está vendo mais do que apenas a superfície do planeta, e aí já fica aquela coisinha coçando no peito de será que eles vão se aprofundar nesse assunto ou não. Então o Tiff, que está lá perambulando pela base, acaba sendo encontrado pela Kai, e é claro que eles vão trocar uma ideia. Mas será que só sinceridade basta? Porque do ponto de vista dela,
ela não sabe o que pensar a respeito dele. E ele, que ainda tem ela como uma querida no coração, também já tá meio sem saber como lidar com a mulher. Porque ela não tava lá junto com o resto da galera, em Reach. Ela tem uma boa explicação de que estava recebendo ordens, mas a história dele talvez não seja assim tão fácil de engolir. Pelo menos não de primeira, por mais que ela tenha boa vontade e interesse de engolir essa história, ela quer que seja verdade porque ela não consegue simplesmente conceber que o seu amigo idolatrado, salve salve John, é alguém que está traindo a humanidade, fazendo coisas em conluio com o Covenant. Para ela é muito desconfortável pensar nisso dessa forma. Então no meio da conversa deles, a gente acaba vendo ali Spartan versus Spartan. O que não chega nem a ser uma briga, porque ele nem chega a revidar. O lance todo ele tá contando justamente com o fato de que não apenas ele removeu o grânulo birubiru das costas, mas ela também. Então ele tá contando com a capacidade dela de ir além da máquina militar de combate, do robozinho que ela um dia já foi, e apelando para a parte humana, compreensiva e com aquele espírito caloroso de quem é capaz de entender e aceitar as coisas com um pouquinho de fé. Dá pra ver que ela até tenta, mas ela acaba desacordando o cara. O máximo que ela consegue fazer pra quebrar o galho e ajudar é sair andando e deixando ele pra trás. Aí a gente vê que essa cena também estava sendo assistida pela Parangolski e pelo Eckerson, que é justamente quando a Parangolski resumidamente diz pro Eckerson: não dá pra fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. Porque o Eckerson nesse ponto também deu uma titubeada, fazendo aquela cara de será que a gente tá fazendo certo? Pô, afinal é o John, o cara é um herói, ele é o líder da galera, pra quem todo mundo dá ouvidos, aquele negócio todo. Ela fala, mas ele já tava meio quebradinho mesmo, né? Já não tava mais obedecendo. Não é preferível a gente ter um grupo novo e mais confiável? Um ao qual a gente possa montar as dezenas de milhares. Porque quando o Covenant chegar, ele também vai ser numeroso. Aí a gente vê que justamente fica aquela coisa da escala de cinza, aonde quem está no comando não é necessariamente o vilão da história, mas são pessoas que às vezes são colocadas de frente com escolhas que são muito difíceis de serem feitas e colocam as pessoas num equilíbrio muito complicado na questão moral da coisa. Papo esse que assim que a Parangolski sai do escritório e vai andando na direção do comando, já recebe ali a notícia de que eles estão recebendo uma mensagem vinda de uma frequência que não é da frota. E ela pede para todo mundo sair fora e acaba descobrindo que a mensagem foi enviada, para surpresa de ninguém, vejam vocês, pela Cortana, que convenceu a Makee lá atrás que sem isso ela não ia conseguir chegar a lugar nenhum. Ou seja, confiar na Cortana e no John não era uma questão de ela tinha muita opção, porque ela não tinha nenhuma. E aí elas começam a trocar uma ideia e a gente acaba descobrindo que de fato a Cortana foi deixada para trás por um esquecimento completamente proposital. Ela estava em uma missão quando ela deveria cair na mão do inimigo para conseguir, de certa forma, se infiltrar. Ou seja, o que está acontecendo agora já tinha sido previsto, ainda que isso custe a própria existência da Cortana, uma vez que não existe nenhum plano de resgatá-la. Ela deve fazer isso por quanto tempo ela conseguir. Mas ela não se projeta na mensagem só para quem está lá no comando, com o telefone na mão. Ela consegue falar com o John também, que fica feliz em vê-la, apesar de estar meio zoadinho, porque tomou bastante pancada da Kai. De qualquer forma, ela avisa para ele: John, meu querido John, tem um negócio para te contar. O Covenant tá quase conseguindo chegar no Halo, meu rei, e você não pode deixar eles fazerem isso. Você tem que chegar lá primeiro. Então, para isso, você tem que botar sua mãozinha cheia de dedo no artefato. E aí, quando ele pergunta, pô, como é que eu faço isso? Ela solta aquele: confia na tia, que a tia não desaponta. E aí ela vai levando ele até o lugar. Aí quando a historinha volta lá pra caverna e pros túneis e aquele negócio todo, a gente vê que elas acabam, a Halsey e a Quan, trombando com uma outra patota que já tava lá dentro. Que basicamente a gente encontra com a Miranda, a filha da Halsey, que ao ver a Babai
olha com aquela cara de, sim, você por aqui, ó, que coisa. E aí a gente vê que a Miranda tá completando o trabalho que já tinha sido iniciado pela Halsey lá atrás, mas que deve ter feito alguns erros de cálculo lá, mal interpretado algumas coisas ou não estava de posse de todas as informações que deveria na época. E aí a gente fica se perguntando, e agora? Vão entregar pra gente de fato, de vez, as coisas sobre os Forerunners ou não? E não, ainda não foi dessa vez. Aí a Kai mais uma vez encontra com o Eckerson e é claro que ela vai perguntar a respeito da simulação que a Peri estava participando e que conseguiu terminar de forma muito simples, sem ter que enfrentar o Covenant no escapar da nave que ela invadiu para conseguir sabotar. Aí ele fala que não, foi tudo bem, maravilha, aquilo lá ajuda a moral, a galera tal. E ele vem com o papo de que essa galera nunca vai conseguir se tornar de fato útil se eles não tiverem esperança e fé. Ou seja, se eles forem confrontados com a ideia de que eles realmente estão sendo mandados para a morte, muito provavelmente não vão conseguir fazer as suas missões. É óbvio que a Kai não aceita bem isso. Não só porque é mentir descaradamente para um camarada em armas, que talvez não esteja no mesmo nível que ela, por não terem passado pelo mesmo processo, mas ela também tá vendo com quem ela tá lidando. E aí quando ele começa a dar as ordenzinhas para ela e fazer a cabecinha dela, ela levanta com aquela cara de comigo não, violão, e sai correndo. E é aí que a série me lembra o porquê que eu gosto tanto da Kai. A Cortana então tá da melhor forma que consegue, levando o John até o artefato, abrindo o caminho para ele. Seja conseguindo os códigos das portas e abrindo essas portas remotamente, ou até sabotando o equipamento de quem supostamente iria impedir ele de prosseguir. Porque ela é a mina digital, vai fazendo os negócios da forma como consegue. E aí a gente vê que lá na nave do árbitro meio que já ficou difícil de esconder pro resto da galera que teve a tal da transmissão com a Cortana, vazando informação e tal. A galera fica empolvorosa e aí quando o bicho vai pegar e o tal do sacerdote já tá de saco cheio, quer se livrar da Makee, o árbitro acaba virando o jogo e acabando com todo mundo, justamente para proteger a Makee. No meio dessa bagunça e confusão toda, a gente vê o John chegando finalmente na sala do artefato e a gente vê ele botando a mãozinha no artefato, que brilha, tanto lá quanto junto da Makee. E acaba o episódio te deixando com aquela cara de putz, se os showrunners quiserem seguir minimamente o como eles contaram essa história lá no primeiro game, eles vão fazer o John provar a sua inocência ou voltar a se tornar imprescindível. Porque lá a gente vê que ele está saindo do hipersono justamente para ser mandado para a superfície da estrutura em forma de anel, lutar contra o Covenant. Não daria para eles seguirem uma história tão dentro dessa proposta se ele continuasse seguindo por um caminho aí muito fora da lei, não é mesmo? Obrigado por assistirem até aqui, gosto muito da companhia de vocês, aguardo saber as opiniões de vocês, tanto a respeito do episódio quanto do programa. Então mandem para mim os seus comentários e se quiserem participar com o Responda 2 Pontos, vocês vão ser todos muito bem-vindos. Eu vou deixando 2 sugestões para vocês acompanharem mais do meu conteúdo aqui no canal. Um forte abraço, galera, e até mais.